Se você é uma empresa de portaria remota, deve saber da importância de você montar uma estratégia para apresentar um orçamento. Afinal, certamente você não será a única empresa a fazer uma proposta de orçamento para esse cliente, não é mesmo? E se a sua melhor estratégia fosse a de você apresentar na prática para o seu cliente como os seus equipamentos irão operar dentro daquele ambiente que você está propondo aquele orçamento, seja ele um condomínio ou uma empresa, simplesmente levando uma maleta como essa e dentro dela tendo um case dos principais equipamentos em que a sua empresa trabalha. Fazendo isso, certamente aumenta muito a possibilidade de você fechar aquele orçamento pelo simples fato de você apresentar um case como esse para o seu cliente, mostrando para ele na prática como de fato esses equipamentos irão trabalhar e irão trazer os benefícios que ele quer. Pensando nisso, nós do Manual Avançado iremos ensinar vocês passo a passo completo de como montar uma maleta como essa. Então, meu amigo, é só dar o play e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Bora curtir esse vídeo! Bom, então vamos lá para os materiais para montar a nossa maleta. Primeiro, uma maleta de ferramentas padrão, dessas que a gente encontra na maioria de casas de ferramentas ou até mesmo nessas lojas de construção tipo Leroy, Telha Norte, costuma vender esse tipo de maleta. Essa aqui eu comprei na Leroy, tá? Não importa a marca, a maioria é no padrão de dimensão de 30 por 40. Aqui temos os separadores e eu acabei cortando no meio, a gente vai ver o porquê. Isso aqui são as divisórias, eu posso fazer as divisórias para colocar os meus acessórios, enfim. De equipamentos aqui que eu estou utilizando, estou montando um controle de acesso, uma maleta de demonstração baseado em equipamentos da Intelbras. O que a gente tem aqui hoje aqui? Primeiro, nós temos a fechadura solenoide, AFS 1011, estou usando aqui. Estamos usando a fonte ininterrupta de 2 A, a FA 1220S. Estamos usando o módulo inteligente de portaria IP, o MIP-1000. Estamos usando também o controlador facial, o SS3530. Estamos aqui usando um protetor eletrônico de 5 tomadas da Intelbras. Usando também uma fonte 1203, fonte de 3 A. E, por último, uma botoeira junto com um cartão, tá? Uma tag aqui de tecnologia MyFair para poder também fazer a demonstração. Aqui de equipamento é o que a gente vai usar aqui nesse cenário. A mais disso, o que eu vou precisar? Ferramentas, né? Obviamente, chave de fenda, enfim, trena para fazer medições. Vamos precisar também de parafusos. Eu vou precisar de um fundo de apoio para esses equipamentos. Eu não vou parafusar diretamente na madeira, na confecção interna aqui da minha maleta. O que eu vou precisar? Eu vou pegar aqui 2 folhas de Eucatex, tá? Eu cortei exatamente na dimensão interna da maleta. Então eu peguei aqui e medi 1 milímetro a menos, tá? De cada lado. Fui lá na marcenaria e cortei. Isso aqui são 2 folhas de Eucatex. Posso usar acrílico também, não tem nenhum problema. Posso adesivar aqui com o logotipo da minha empresa, fazer o descritivo de todos os equipamentos, também posso, tá? No caso aqui eu usei o Eucatex, que era o mais simples, tá? E vai ficar num acabamento bem tranquilo aqui, bem considerável. Se você quiser fazer algo mais bem elaborado, você pode usar um acrílico, fica a seu critério. Aqui eu fiz os cortes exatamente de alguns equipamentos que vão precisar ser embutidos. Eu vou mostrar para vocês à medida que eu for montando a maleta, e aí vocês vão entender. E aí eu só peguei um esmalte sintético, desse aqui, em spray, tá? Fiz a pintura aqui em preto fosco e já era, tá? O meu fundo aqui, a base de apoio dos meus equipamentos já está pronto aqui também para eu prosseguir na montagem. Bom, então estamos aqui com a maleta, fizemos a desmontagem, retiramos aqui aquele suporte de ferramentas. Então o que vem aqui, ó? Quando eu compro a maleta, ela vem
com essas divisórias para que eu possa encaixar aqui e fazer a separação aqui, porque a ideia dela é ser uma maleta de ferramentas. Mas o que eu fiz? Ela vem nesse tamanho aqui, tá? De largura. E eu fiz o quê? Fui lá numa marcenaria e pedi para cortar no meio aqui. Propositalmente, por quê? Olha só, eu vou encaixar essa base de suporte aqui, tá? Encaixei aqui uma. E eu vou vir aqui agora encaixar a outra. Porque daí, na sequência, eu vou pegar o quê? A minha base aqui, onde vai ficar apoiado os meus equipamentos, vai dar um certo distanciamento da minha maleta, fazendo com que o quê? Eu colocar a minha fonte aqui, vou colocar a minha régua de alimentação, a fonte ininterrupta também, eu vou desmontar ela, eu vou colocar aqui. Toda a parte elétrica vai ficar acomodada nessa parte de baixo aqui da maleta. Bom, pessoal, já fiz a montagem aqui. Posicionei a minha régua de alimentação da rede elétrica aqui. Deitei ela ao lado, tá? Conectei a minha fonte. Já desmontei a minha placa, o circuito eletrônico do meu carregador, tá? No caso, essa aqui, né? Que é a fonte no break. Eu desmontei, tirei da caixa e acoplei aqui dessa maneira aqui. Então, como o equipamento aqui tem um acabamento aveludado de plástico, né? Então não vai ter contato eletrônico, não vai causar nenhum tipo de curto. Pode ficar tranquilo aqui, tá? Então, fiz a ligação também elétrica, tá? Do meu carregador aqui na régua. Então, tecnicamente aqui eu já posicionei a parte elétrica de alimentação dos meus dispositivos. Agora a próxima etapa é fazer o quê? Sair com cabos, tá? E já posicionar ele estrategicamente para eu poder encaixar os meus equipamentos. Bom, aqui já posicionamos a fechadura solenoide junto com a botoeira. Então, aqueles dois cortes que eu fiz foi exatamente para isso, ó, para encaixar a entrada aqui da botoeira, né? Ela tem essa conexão um pouco grande, então eu fiz esse quadradinho aqui. E aqui exatamente também o corte para encaixar a minha fechadura solenoide. Então ela ocupa todo esse espaço. E aqui saio com a fiação para poder fazer a ligação da fechadura e tanto da minha botoeira. Tudo vai ficar aqui embutido aqui, certo? Então aqui a primeira etapa, né, da base é isso aqui. Eu já posicionei os equipamentos, tanto da parte elétrica, né, que está aqui na base, quanto também na parte da botoeira e da minha fechadura. Agora a próxima etapa é o que? Eu fazer a ligação dos fios, né, tanto da minha fechadura aqui, já vou posicionar aqui, e com isso eu vou seguir a sequência para colocar o meu facial e os outros acessórios aqui que eu tenho, que no caso é o MIP 1000 também, eu já vou posicionar ele aqui para vocês já terem uma noção de como é que vai ficar. Bom, aqui estrategicamente eu coloquei aonde vai ficar a base do meu facial, né, que o facial ele vai ficar exatamente aqui nessa posição aqui, ó, da maleta, certo? Então, estrategicamente eu posicionei ele bem aqui no canto superior esquerdo para ele fazer o encaixe aqui do meu suporte. Vou fazer o que aqui agora? Vou ter que fazer um furo com uma furadeira, tá? Uma broca de 10 milímetros aproximadamente para poder passar o chicote de ligação desse controlador de acesso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que vai ficar. Bom, aqui o controlador já está devidamente fixado com o seu suporte. O cabo dele já saiu aqui atrás. Então a ideia é o que? Eu encaixar aqui na lateral da maleta. Eu vou pegar aquela travinha que está lá naquele outra tampa original dela, né? Eu vou posicionar aqui também, parafusar para que não fique tensa, né? Vou usar isso aqui mesmo como base de apoio para travar. E aqui vai ficar o facial dessa maneira, preso aqui, certo? Então agora a gente vai seguir com a próxima etapa, que agora é a ligação física de todos os equipamentos.
Bom, depois a gente desmonta essa trava aqui, que a gente vai usar para parafusar aqui no suporte onde está o facial, que é onde eu vou usar ele como apoio para ficar fixo aqui na minha maleta, para que ele não caia. Bom, aqui já estamos praticamente terminamos as ligações. Só para repassar bem rápido para vocês, tá? Primeiro ponto aqui, eu tive que reposicionar a fonte, tá? Essa foi a melhor maneira aqui, porque aqui estava pegando, né, um pouco da base da solenoide e aqui também estava pegando um pouco da base do MIP-1000, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quando a gente tampar. Então aí eu tive que reposicionar dessa maneira. Essa aqui foi a melhor acomodação dos equipamentos da parte elétrica. Aqui eu usei um cabo de rede, tá, para fazer a ligação do facial, e eu acabei usando todas as saídas de rede, os 4 pares deles aqui eu acabei usando, tá? Um par eu usei para fazer a alimentação, um par eu usei para fazer a entrada de botoeira, então a entrada do comando no meu botão, que vai ser gerenciado através do meu facial, a saída de botoeira, que eu liguei aqui na entrada botão do meu carregador, tá, minha fonte no break, e a saída RS482, né, que é o barramento para se comunicar com o MIP-1000, que depois eu consigo fazer a adição e o gerenciamento através dele. Então eu usei esse cabo de rede, propositalmente eu usei ele na cor preta, né, para camuflar aqui também com a maleta, para poder se integrar, né, para dar o máximo de descrição possível. E agora praticamente a gente vai fechar aqui o equipamento e aí mostrar para vocês aí como é que ficou a montagem final dele aqui, tá? E aqui também, só para resumir bem rápido, a fonte ficou responsável por alimentar o meu facial e o meu MIP-1000. Eu acabei colocando esse rabicho aqui, né, para fazer a ligação. Então eu não estou utilizando a fonte que acompanha o MIP e nem o controlador. Então eu coloquei essa de 3 A, é o suficiente, tá, para alimentar ambos. E a minha fonte no break aqui está fazendo o gerenciamento de tempo e abertura, né, da minha fechadura solenoide. Então ela aqui está sendo responsável por dar tempo, né, de 3 segundos, que eu vou programar aqui, para que a minha fechadura fique atuando. Então aqui eu fechei a ligação elétrica. Agora eu vou tampar aqui, né, a minha base, acomodar todos os fios, e aí na sequência eu vou colocar o MIP-1000 e a gente vai ligar e mostrar para vocês como é que fica o resultado final aqui. Pessoal, só um adendo aqui também, tá? É uma situação inesperada que eu tive. Aqui está a saída RS para conectar no MIP, tá? E a fonte, eu tive que fazer esse furinho aqui, tá? Bem paralelo ao corte da base do meu MIP, porque parece que a Intelbras mudou o conector da fonte. Anteriormente, os MIPs que eu já fiz uma maleta como essa, ele vinha com um conector dobrado, sabe? Tipo em L. Então esse aqui agora tá vendo do pino mais reto, e aí tava atrapalhando aqui o encaixe da base, tava ficando muito mais alto do que eu planejei. Então eu fiz esse furinho aqui, para exatamente a hora que eu encaixar o MIP, ele vai entrar também para dentro aqui, certo? Então aqui eu venho, faço a conexão, né, da alimentação do MIP, venho aqui também, faço a conexão do barramento, certo? E eu venho agora e faço a acomodação. Esse corte aqui que eu fiz, tá, é exatamente para poder encaixar essa base do MIP para que ela possa entrar um pouco mais adentro, tá? E fique o mais reto possível aqui da minha maleta, ó. Então, ó, deu uma encaixadinha aqui, beleza? É exatamente assim que ele vai ficar. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou o resultado final da nossa maleta aqui. Bom, e aí o resultado final é isso aqui, tá? Nossa maleta tá pronta aqui. É um cenário básico, tá? Eu posso incluir mais outros acessórios, mas uma maleta básica para você apresentar para o seu cliente seria essa a ideia. Então aí eu fico com o cabinho da energia aqui, certo? Eu posso
fechar normalmente a minha maleta, certo? Quando eu for executar a apresentação, abro ela, tiro o cabo de energia, ligo na rede elétrica e aí eu já tenho os meus equipamentos funcionando. Então aqui está tudo padrão de fábrica, né? Então agora é só eu realizar as configurações, cadastrar um facial ali nele, né? Criar alguma regra de morador e aí eu fazer a apresentação no meu cliente. E aí é isso aí, pessoal. A maleta aqui está prontinha para você ter uma apresentação profissional lá com o seu cliente.